Você já parou para pensar quantas decisões toma por dia? Algumas parecem pequenas, outras podem mudar o rumo da sua vida inteira. Mas me diga, em quem você tem confiado para decidir o próximo passo? Talvez você esteja cansado de errar, de tentar no escuro, de seguir conselhos humanos que só te afastam da paz. Hoje, vamos juntos descobrir um caminho mais alto, um conselho que não falha, uma direção que vem do próprio trono de Deus. Sim, existe uma sabedoria que ultrapassa todo entendimento humano e ela está disponível para mim, para você, agora mesmo. Se você quer aprender a ouvir a voz de Deus antes de decidir, se quer deixar de lado a ansiedade e caminhar com segurança, fica comigo até o fim desse vídeo, porque hoje você vai entender como buscar e viver pela sabedoria divina. Vamos começar? Quantas decisões você já tomou, confiando apenas na sua própria lógica? Quantas vezes você ouviu a voz da sua ansiedade em vez da voz de Deus? A gente cresce ouvindo que precisa ser independente, que tem que saber o que quer, que não pode perder tempo perguntando nada para ninguém. Mas, e se essa independência for justamente o que tem te afastado da vontade de Deus? Veja bem, não é que pensar seja errado, mas pensar sem direção espiritual é como navegar sem bússola em alto mar. Você pode até remar, mas está indo para onde? Quantas vezes você correu para decidir rápido para não perder a oportunidade, mas depois percebeu que foi exatamente essa pressa que te empurrou para um erro doloroso? A Bíblia não deixa dúvidas. Há caminhos que ao homem parecem retos, mas no fim conduzem à morte. Provérbios 14:12. Leia de novo. Não é que o caminho parecia errado, pelo contrário, parecia certo, parecia lógico, parecia vantajoso, mas era engano. Quantas armadilhas você já caiu por confiar demais no que via? A gente olha o que brilha e pensa que é ouro, mas Deus vê o que está escondido nos bastidores daquilo que o mundo chama de oportunidade. E me responda com sinceridade: você ora antes de decidir ou só ora depois que tudo dá errado? Será que Deus precisa sempre te socorrer porque você se recusa a ouvir antes? Meu querido, minha querida, decidir sem Deus é viver sob risco constante. É construir uma casa sobre areia, bonita por fora, mas vulnerável na primeira tempestade. Quantas decisões você está prestes a tomar agora que parecem boas, mas ainda não passaram pelo crivo da oração? Deus quer falar com você, mas Ele não grita, Ele sussurra. E para ouvir esse sussurro, você precisa parar, silenciar, buscar. Você consegue perceber o quanto está tentando controlar tudo sozinho? Hoje, Deus está te chamando para entregar o leme da sua vida nas mãos dele. Você está disposto a confiar? Porque o primeiro passo da sabedoria divina é reconhecer: eu não sei o suficiente, mas eu conheço aquele que sabe tudo. Agora que você entendeu o perigo de decidir sem Deus, a pergunta que fica é: como eu ouço a voz de Deus? Talvez você já tenha tentado, já orou, já pediu sinais, mas, no fundo, sentiu que ficou no silêncio e aí começou a duvidar. Será que Deus fala mesmo comigo? Será que eu sou importante o suficiente para Ele me responder? Escuta com atenção agora. Deus fala, sempre falou, sempre falará. O problema é que muitas vezes estamos ocupados demais para escutar. A voz de Deus não compete com o barulho do mundo. Ela não entra gritando no meio do caos. Ela se revela no silêncio, na intimidade, na rendição. Lembra do profeta Elias? Ele esperava que Deus viesse no vento forte, depois no terremoto, depois no fogo, mas Deus não estava ali. Deus veio num sussurro suave, numa brisa leve, que só quem está sensível percebe.
E agora eu te pergunto: você tem separado tempo para ficar a sós com Deus? Você tem silenciado o celular, a mente, as vozes de fora, para ouvir a voz que vem de dentro? Deus não fala apenas com profetas ou pastores, Ele fala com filhos. E se você é filho, você tem direito à direção do Pai. Mas para isso, precisa parar de correr, parar de tentar resolver tudo com a força do braço e aprender a sentar, ouvir, discernir. Muitas vezes, Deus fala através da sua palavra, um versículo que salta aos seus olhos, uma história que toca seu coração de forma inexplicável. Outras vezes, Ele fala através da paz. Sim, a paz é um sinal. Se você está prestes a tomar uma decisão, e mesmo sendo lógica, ela te tira o sono, te gera inquietação, agitação interior, talvez essa não seja a direção de Deus, porque onde Deus está, há paz. Não ausência de desafios, mas presença de descanso. Além disso, Deus também pode falar por pessoas cheias do Espírito, um conselho sábio, uma pregação, uma palavra que parece ter sido dita exatamente para você. Mas, cuidado, nem toda voz é a voz de Deus, por isso é preciso discernimento espiritual, e esse discernimento vem da prática da presença, da oração constante, da leitura da palavra, do jejum, da intimidade. Você quer ouvir Deus com clareza? Então comece hoje a tratá-lo como sua fonte principal de direção. Antes de ligar para alguém, antes de pedir opinião nas redes sociais, entre no seu quarto, feche a porta e diga: Pai, fala comigo. Eu confio na tua voz mais do que em qualquer outra. E espere com fé, porque aquele que busca, encontra, e aquele que ouve a voz de Deus nunca mais decide no escuro. Agora que você entende como ouvir a voz de Deus, é hora de aplicar essa sabedoria nos detalhes do dia a dia, porque sabedoria divina não é apenas para decisões grandes, ela é para tudo, para conversa com seu filho, para lidar com o cônjuge, para reagir no trânsito, para saber o que falar e o que calar. Comecemos pela família. Quantos lares estão em crise? Não por falta de amor, mas por falta de direção espiritual? Você já buscou sabedoria de Deus para ser um marido melhor, uma esposa mais compreensiva, um pai mais presente? Ou você tem reagido no impulso, no grito, no cansaço? A sabedoria de Deus te ensina a ouvir antes de responder, a corrigir com firmeza, mas com ternura, a priorizar o tempo com os seus acima do tempo com a tela. E quando falamos de finanças, quantos filhos de Deus vivem endividados, porque nunca perguntaram: Senhor, o que devo fazer com o que o Senhor me deu? A sabedoria divina te mostra quando é tempo de plantar e quando é tempo de colher, quando é hora de investir e quando é hora de esperar. Ela te ensina a ser generoso, sem ser imprudente, a confiar, mas também a planejar. E nos relacionamentos? Quantas feridas você carrega por ter confiado em pessoas erradas? Quantos relacionamentos começaram com empolgação e terminaram em frustração? Você perguntou a Deus antes de se envolver? A sabedoria divina não te deixa cego. Ela te dá discernimento para perceber intenções, para fugir do engano disfarçado de afeto. E não pense que isso serve só para namoro, não. Amizades, parcerias, alianças, tudo deve passar pelo filtro da sabedoria do alto. Agora, talvez a pergunta mais profunda: você tem vivido o propósito que Deus te deu? Ou está apenas sobrevivendo, correndo atrás do que o mundo chama de sucesso, mas vazio por dentro? A sabedoria de Deus revela o que você foi criado para ser. Ela tira as máscaras, remove os excessos e revela a essência. Você não nasceu por acaso e não foi colocado neste tempo, nesta geração, por engano. Mas sem sabedoria,
Você pode passar a vida inteira tentando ser alguém que Deus nunca te chamou para ser. Hoje, Deus está te chamando para alinhar, para ajustar a rota, para viver com propósito, com direção, com convicção. E isso começa com uma simples decisão. Senhor, me ensina a viver como Tu queres, me dá a Tua sabedoria, me guia em cada área da minha vida. Você pode fazer essa oração agora, onde estiver, com sinceridade, e a partir desse momento, sua vida nunca mais será guiada pelas circunstâncias, mas pela sabedoria do próprio Deus. Você ouviu, sentiu, foi tocado. E agora? Vai voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido? Ou vai decidir, aqui e agora, buscar a sabedoria que vem do alto? A escolha é sua. Mas escute isso com atenção. Toda vez que Deus te revela algo, Ele te chama à responsabilidade. Você não é mais o mesmo. Algo foi plantado em você, uma semente de transformação. Talvez hoje seja o seu dia de recomeçar, de deixar de lado o orgulho, o eu sei o que faço, e se render à voz do Pai, a sabedoria que você precisa para conduzir sua família, para vencer na vida profissional, para lidar com as pressões diárias. Não está no Google, nem no conselho dos homens, está no altar, e só quem se aproxima do altar ouve o que os outros não ouvem, vê o que os outros não veem, decide com coragem, anda com firmeza. Você está pronto para viver assim? Então eu te convido, a cada manhã, antes de qualquer decisão, ore, mesmo que pareça pequena, mesmo que pareça óbvia, ore, porque quando você começa o dia ouvindo a voz de Deus, você termina o dia em paz, mesmo que tudo tenha sido difícil. E se você quer continuar essa jornada de fé e sabedoria, o próximo vídeo vai te mostrar como vencer a batalha invisível da mente. Sim, porque muitas vezes não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro de você que está sabotando suas decisões. Não perca. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário e se inscreva para não perder o próximo episódio dessa jornada espiritual. Que o Espírito Santo te conduza e que a sabedoria de Deus seja seu farol a partir de hoje.